Você está no canal Sabedoria Sem Limites, conhecimento para crescer de forma infinita. Hoje vamos ler o livro A Cura da Mente, do autor Christian D. Larson. Larson foi um dos grandes pensadores do desenvolvimento pessoal do início do século XX. Neste livro, ele nos mostra como nossos pensamentos e crenças têm o poder de transformar nossa vida, nossa saúde e nosso sucesso. Ele nos ensina que muitas limitações vêm de dentro e que é possível reprogramar a mente para atrair equilíbrio, paz e prosperidade. Se inscreva no canal Sabedoria Sem Limites para não perder o conteúdo deste livro e de outros que vão transformar sua forma de pensar e agir. Agora relaxe, ajuste o som e vamos à leitura. A Cura da Mente, por Christian D. Larson. A cura do nervosismo. É um fato bem conhecido que uma considerável maioria das pessoas neste país sofre, em maior ou menor grau, de nervosismo em uma ou mais de suas muitas formas. E como o nervosismo é a causa direta de todos os males mentais, e a causa indireta de muitos males físicos, tanto orgânicos quanto funcionais, poucas coisas seriam mais importantes do que encontrar um método pelo qual a saúde dos nervos pudesse ser assegurada. Como curar esse mal tem sido um problema antigo. A medicina, em geral, tem pouco efeito, e as várias formas de outros sistemas terapêuticos alcançam apenas um número limitado de casos. Por isso, a descoberta de um remédio que pudesse alcançar todos os casos, ou quase todos, facilmente seria considerada uma das descobertas mais notáveis da era moderna. Podemos afirmar com segurança que, quando as pessoas aprenderem a manter o sistema nervoso em perfeita ordem, haverá pouquíssimos casos de insanidade, se é que haverá, e as doenças físicas serão reduzidas em pelo menos metade. Além disso, o poder e a capacidade da mente aumentarão de forma notável. A maioria das mentes brilhantes do mundo deixa de realizar tudo o que são capazes de fazer porque seus talentos são prejudicados por problemas nervosos de alguma espécie. E esses problemas não apenas tendem a reduzir a quantidade de energia mental, como também confundem o intelecto e, quase sempre, desviam a imaginação. Raramente se encontra uma mente de habilidade ou genialidade excepcional que não sofra de alguma forma de nervosismo, e é impossível que qualquer mente opere em seu melhor desempenho sob tais condições. O fato é que, se o nervosismo fosse completamente eliminado da humanidade, mais da metade das doenças físicas e quase todos os males mentais desapareceriam. A força e a resistência do corpo aumentariam de forma notável, e a capacidade da mente, na maioria dos casos, praticamente se duplicaria. Assim, é evidente que um remédio perfeito para o nervosismo seria, no mínimo, uma grande bênção. E tal remédio foi encontrado. Um que satisfaz todos os requisitos, porque, por sua própria natureza, simplesmente não pode falhar. Esse remédio proporcionará saúde aos nervos em todos os casos em que for utilizado, e é tão simples que todos que o aplicarem poderão fazê-lo com sucesso. Que esse remédio eliminará o nervosismo em todos os casos pode parecer impossível, mas, ao examinarmos sua natureza, descobrimos que sua eficácia infalível reside em sua capacidade de remover a causa remota daquilo que pode ser chamado de causa imediata desse mal. A condição do sistema que chamamos de nervosismo decorre da desordem no fluido nervoso, ou do que se pode chamar de vibrações, confusas nas energias eletromagnéticas do corpo. Essa é a causa imediata, mas, por trás dessa causa, existe uma causa remota, ou seja, aquela condição que originalmente produz as vibrações confusas nessas energias. O fluido nervoso de que falamos pode ser chamado de eletricidade humana, já que sua natureza e funcionamento correspondem exatamente aos das correntes elétricas, embora, naturalmente, seja muito mais sutil do que a eletricidade comum. O cérebro humano, nesse sentido, pode ser chamado de dínamo, porque essas correntes finas são geradas ali. E os nervos podem ser chamados de fios que conduzem esse fluido ou eletricidade a todas as partes do corpo. As funções desse fluido nervoso são muitas.
Cada pensamento, estado, condição ou ação produzida na mente é transmitida por todo o corpo, através desses nervos ou fios, pela força desse fluido. E, em retorno, tudo o que ocorre no organismo é transmitido ao cérebro pelo mesmo processo. O sistema nervoso é, portanto, um sistema telegráfico humano, por meio do qual a mente é constantemente mantida informada sobre os acontecimentos do seu próprio mundo, e constantemente envia instruções sobre o que deve ser feito em cada parte desse mundo. E podemos compreender facilmente como notícias falsas ou informações distorcidas podem ser transmitidas, e como notícias urgentes podem ser atrasadas, caso essas correntes elétricas mais sutis sejam perturbadas. Quando uma pessoa está sofrendo de nervosismo, frequentemente é iludida quanto às condições de seu corpo, pois está recebendo notícias falsas devido à desordem no sistema telegráfico. Da mesma forma, essa pessoa pode não receber as informações corretas sobre suas condições internas. Podem estar se desenvolvendo problemas em seu organismo dos quais ela não tem conhecimento, porque as notícias se perdem no caminho. Esse mesmo estado, no entanto, é frequentemente causado por drogas. Quando você toma remédios para interromper a dor, não elimina a dor. Simplesmente entorpece os nervos, de modo que a sensação, ou a notícia, da dor não pode ser levada ao cérebro. Ocasionalmente, esse processo pode ser aceitável, mas, se interferirmos demais com a função de transmissão de informações do sistema nervoso, acabaremos por prejudicá-lo a tal ponto que a maioria das sensações recebidas será falsa ou exagerada. Quando as pessoas imaginam que têm doenças que não existem em seus corpos, geralmente a causa é um sistema nervoso prejudicado ou distorcido. Elas estão recebendo notícias falsas sobre suas próprias condições e acreditam que são verdadeiras porque parecem muito reais. No entanto, nem tudo o que parece real é verdade. Na verdade, quanto maior a perturbação e a distorção no sistema nervoso, mais reais parecerão suas falsas impressões. E isso ocorre porque um sistema nervoso perturbado torna-se anormalmente sensível. Outra função do sistema nervoso. Outra função do sistema nervoso é transmitir energia criativa para todas as partes do corpo. Cada célula do organismo é construída ou reparada por essa energia criativa, e essa energia é conduzida pelo nervo que alcança a localidade daquela célula. Consequentemente, quando o sistema nervoso está desregulado, o processo de reparo ou de construção celular será retardado em várias partes. Quando esse processo é interferido ou suas atividades normais são perturbadas, o organismo não apenas ficará mal reparado, mas crescimentos anormais poderão ser produzidos. Quando as forças criativas são perturbadas ou mal direcionadas em qualquer parte do sistema, elas não conseguem continuar com a construção celular normal, e em muitos casos começarão a produzir construções celulares falsas. Dessa forma, podem se originar tumores, cânceres, bócios, cataratas e todo tipo de crescimento antinatural. E, nesse contexto, devemos lembrar que praticamente todos os crescimentos anormais no corpo humano podem ser rastreados até condições nervosas de alguma forma. Uma saúde perfeita dos nervos, portanto, se mantida por toda a vida, impediria absolutamente todos esses crescimentos antinaturais no organismo. Quando as energias criativas do sistema continuam em suas atividades normais, nenhum crescimento antinatural pode ser formado. E para manter essas energias em seu estado normal de ação, o sistema nervoso deve estar em ordem. Ou seja, cada nervo deve estar em boa saúde. Entrar em detalhes e delinear completamente os vários efeitos que se seguem às ações do fluido nervoso nos levaria a todas as fases da psicologia fisiológica, e seriam necessários volumes para isso. No entanto, não é nosso propósito apresentar um tratado completo sobre esse vasto assunto neste contexto, mas simplesmente apresentar da forma mais breve possível a aplicação prática de um remédio eficaz para os nervos. Os diversos efeitos do fluido nervoso em todas as suas funções estarão corretos quando a causa estiver correta. E a causa estará correta quando as vibrações da eletricidade do corpo estiverem normais. Produzir e manter essas vibrações normais deve, portanto, ser nosso objetivo. Foi dito que a confusão entre as vibrações das forças nervosas é a causa imediata da tensão nervosa,
e também que essa força é gerada no cérebro. Portanto, para encontrar a causa dessa confusão, devemos ir até o cérebro, ou melhor, até a mente. Quando analisamos a mente, percebemos que cada atitude mental produz uma ação correspondente no cérebro e modifica, em certo grau, as forças geradas no cérebro. Como o cérebro é o dínamo gerador das forças nervosas, ou das forças elétricas do sistema nervoso, é evidente que um estado mental perturbado, ao produzir uma ação correspondente no cérebro, confundirá as vibrações das forças geradas naquele estado mental específico. Remover cada atitude confusa ou estado mental perturbado pareceria, portanto, o remédio perfeito, mas isso constituiria prevenção completa, e não necessariamente um remédio de uso eficaz quando a tensão nervosa já estivesse presente. Para prevenir toda forma de tensão nervosa, a pessoa deve tornar-se mestre de seus pensamentos e sentimentos e aprender a criar apenas aqueles estados mentais que têm efeito harmonioso e saudável sobre o corpo. Mas isso exige um entendimento profundo da metafísica, além de tempo considerável. De fato, seria necessariamente um crescimento contínuo. Além disso, muitos dos estados mentais perturbadores estão no subconsciente e não podem ser removidos até que toda a mentalidade seja renovada. Renovar e aperfeiçoar tanto a mente subconsciente quanto a consciente deve ser o propósito constante de toda pessoa. Mas, enquanto muda sua mente, seus pensamentos e sua vida, ela deve ter algum método para se libertar das condições cujas causas adversas ainda não foram removidas. Embora possamos estar trabalhando pela prevenção completa, enquanto esse trabalho permanece incompleto, precisamos de remédios rápidos e prontos para remover os resultados de nossos erros, passados ou presentes. Se continuarmos a trabalhar pela prevenção total, logo chegaremos a um ponto onde nossos erros serão reduzidos ao mínimo. Mas, até alcançarmos esse estado, devemos ter remédios ou métodos que removam imediatamente os erros, para que nenhum outro efeito nocivo possa se seguir. Além disso, há milhares de pessoas que não têm o poder de permanecerem imperturbáveis em meio à confusão do mundo. Elas estão constantemente encontrando discórdias e precisam de ajuda imediata, para evitar que tais discórdias produzam efeitos prejudiciais. Precisamos, portanto, de remédios eficazes para o presente, bem como de um sistema de pensamento e de vida por meio do qual possamos, gradualmente, proporcionar uma prevenção completa. Quando analisamos as diversas condições que perturbam os nervos, descobrimos que um estado mental perturbado é a causa remota. Portanto, estados mentais pacíficos devem ser o remédio. Estados mentais perturbados irão perturbar as energias elétricas geradas no cérebro, e como essas energias percorrem os nervos por todo o sistema inteiro ficará em desarmonia. Por outro lado, estados mentais pacíficos farão com que as energias elétricas geradas no cérebro se tornem calmas, serenas e harmoniosas. E como são essas energias, assim será todo o sistema nervoso. Quando criamos apenas estados mentais pacíficos, não haverá qualquer tipo de desarmonia no sistema. E quando a desarmonia desaparece, o nervosismo também desaparece. Quando estados mentais perturbados já foram produzidos, eles podem ser neutralizados antes de entrarem no sistema nervoso, e seus efeitos indesejáveis podem ser evitados. O processo é simples e pode ser aplicado com eficácia por qualquer pessoa. Em primeiro lugar, a vida e o pensamento devem ser tornados tão calmos, serenos e pacíficos quanto possível. E em segundo lugar, toda causa de perturbação ou nervosismo, seja aguda ou crônica, consciente ou subconsciente, deve ser removida por meio do cultivo da serenidade e da paz. Enquanto a força nervosa ainda está no cérebro, você pode modificar suas vibrações mudando as ações da mente. Mas, depois que essa força entra na medula espinhal, ela continuará em suas vibrações originais até ter se espalhado por todo o sistema. Essa força, portanto, deve ser influenciada antes de entrar na medula espinhal. E como ela responde prontamente a toda a ação da mente, uma mudança completa pode ser feita se for produzida no lugar correto. Para alcançar diretamente as energias do cérebro, a mente deve agir sobre o centro cerebral, um ponto exatamente no meio do caminho entre a abertura das orelhas.
Trace uma linha imaginária de orelha a orelha através do cérebro e divida essa linha no centro. Nesse ponto, você encontrará a região do centro cerebral. Na região do centro cerebral, a energia ou força nervosa que foi gerada no cérebro é transferida para a medula espinhal, de onde vai para todas as partes do sistema. Para mudar as vibrações dessa força, portanto, antes que ela entre na medula espinhal, a mente deve agir sobre o centro cerebral e deve produzir, por meio dessa ação, a condição exata que se deseja no sistema nervoso como um todo. O estado mental que for impresso no centro cerebral fará com que todas as forças nervosas vindas do cérebro se tornem idênticas ao estado mental, tanto em natureza quanto em ação. Portanto, imprimir no centro cerebral um estado mental de perfeita harmonia, calma e equilíbrio fará com que a força nervosa, ao sair do cérebro, se torne calma, harmoniosa e equilibrada, e transmitirá essa calma, harmonia e equilíbrio para todas as partes do sistema. Quando essas correntes nervosas calmas começarem a percorrer o sistema, toda forma de nervosismo começará a desaparecer e o alívio será sentido imediatamente. Todas as ações fracas do coração também cessarão, e a ação normal será restabelecida, pois praticamente todos os problemas cardíacos têm origem em distúrbios do sistema nervoso. Concentrar-se no centro cerebral com uma atitude de paz fará com que o coração volte ao seu funcionamento normal em poucos minutos. E se esse método for empregado várias vezes ao dia por 5 ou 10 minutos, o que geralmente é chamado de doença do coração desaparecerá sem que se dê a menor atenção ao coração propriamente dito. Para aplicar esse método corretamente, volte sua atenção para o centro cerebral e concentre-se gentilmente nesse ponto enquanto pensa calmamente, mas profundamente, em equilíbrio, paz, serenidade e harmonia. Tente sentir, nesse momento, que tudo no centro cerebral está imóvel, perfeitamente imóvel, que tudo está calmo, fácil e em repouso. E aqui devemos lembrar que, enquanto esse método está sendo empregado, não devemos pensar na mente ou no corpo, nem por um instante. Todo o pensamento deve ser dirigido para aquele estado pacífico que imaginamos estar sendo produzido no centro cerebral. Se você conseguir focar toda a sua atenção no centro cerebral nesse momento e sentir que todas as energias da mente e do cérebro estão se movendo gentilmente em direção ao centro cerebral, você experimentará uma harmonia perfeita em todo o sistema. Mesmo em poucos segundos, esse estado mental pacífico logo penetrará toda a região do centro cerebral e todas as energias que passam do cérebro para a medula espinhal, e desta para o sistema nervoso, mudarão e se tornarão calmas e serenas, conforme o estado que predomina no centro cerebral, por onde essas energias sempre passam. E como essas são as únicas energias que agem diretamente sobre o sistema nervoso, todo o nervosismo deve desaparecer quando essas energias se tornam serenas. Quando este método estiver sendo aplicado, o ideal é estar confortavelmente sentado, ou melhor ainda, deitado, com a mente e o corpo relaxados, os olhos fechados e toda a atenção afastada das coisas externas. Tenha, então, apenas um propósito: penetrar o centro cerebral com uma vida mental de paz e calma absolutas. Quanto mais tranquilamente e facilmente você conduzir essa prática, melhores serão os resultados. E tentar atrair suavemente as forças mentais mais sutis em direção ao centro cerebral. Enquanto pensa nessas forças sutis da mente, ajudará notavelmente na obtenção de resultados imediatos. É recomendável respirar profundamente, mas suavemente durante o exercício, que pode ser continuado por 5 ou 10 minutos, e repetido várias vezes ao dia. Combinar a respiração física com esse exercício, de uma maneira específica, será muito útil. E para isso, proceda da seguinte forma. Enquanto você inala fisicamente, tente atrair as forças mais sutis da mente e do cérebro para o centro cerebral. E enquanto exala fisicamente, tente sentir que essas forças sutis estão se movendo com calma e paz para baixo, através do seu corpo, em direção aos pés. Combinar a respiração física com o que poderia ser chamado de inalação e exalação das forças mais sutis da mente será, quando realizado com eficácia,
um método de valor incalculável em todas as condições de nervosismo ou perturbação mental. Portanto, todos encontrarão vantagens em praticar esse método até conseguir executá-lo com perfeição. Quando os resultados começarem a aparecer, será sentido um conforto interior encantador, e cada nervo do sistema ficará tranquilo. 1. Elemento importante na cura. Um elemento essencial importante na cura da nervosidade é eliminar a tendência de pensar ou agir inconscientemente. A ação inconsciente, ou seja, fazer uma coisa enquanto se pensa em outra, provoca uma atenção dividida, e a atenção dividida leva à diminuição do poder de autocontrole. Enquanto a atitude de autodomínio e autocontrole for perfeita, a nervosidade será impossível. Mas, no momento em que a mente começa a perder o controle sobre as várias funções do sistema, a nervosidade começará. O que se chama de nervosismo nada mais é do que uma ação confusa entre as energias nervosas, e como a mente é a causa original de toda ação que ocorre no sistema humano, a ação confusa em qualquer parte do sistema deve, originalmente, vir de uma ação mental confusa. A causa fundamental da ação mental confusa é a atenção dividida, e essa atenção dividida surge quando se tem várias coisas na mente ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez deve ser a regra. Você pode ter 1000 tarefas para realizar todos os dias, mas dê atenção direta a apenas uma por vez. Treine-se para fazer isso, e você estará absolutamente livre da nervosidade por toda a vida. Um colapso do sistema nervoso não vem do excesso de trabalho, mas da dispersão das suas forças, e essa dispersão só ocorre por meio da divisão da atenção. A divisão da atenção, no entanto, pode ser causada de várias formas. Tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo é uma causa. Levar uma vida complexa é outra. Embora a causa principal geralmente esteja no uso imprudente da imaginação. A maioria das pessoas não sabe como aplicar a imaginação de forma construtiva, e, portanto, suas ações são, como regra, desordenadas. O resultado é uma ação mental confusa, que será seguida mais tarde por ações confusas entre as forças nervosas. O mesmo se aplica a todas as formas de vida e pensamento em que a imaginação é levada, por assim dizer, a todo tipo de estado anormal por meio da excitação ou de várias formas de intoxicação mental. A confusão mental é o resultado, e quando as forças da mente estão em desordem, as forças dos nervos farão o mesmo, porque o sistema nervoso está diretamente conectado com o cérebro em geral, assim como com cada ação individual que ocorre no cérebro. Quando a energia do sistema está baixa, toda a função do corpo ou da mente, incluindo a imaginação, fica prejudicada em seu esforço para manter ações normais. O resultado são ações anormais ou confusas, que podem ser seguidas por algum tipo de doença ou por um colapso nervoso. Mas a causa original da falta de energia no sistema nem sempre é física. O desgaste físico, queimar a vela dos dois lados, reduzirá a energia do corpo. Mas também existe o desgaste mental, cujos principais elementos são raiva, preocupação, excitação, depressão mental, desânimo, desencorajamento, pensamentos imprudentes e imaginação descontrolada. A energia pode, portanto, ser desperdiçada tanto física quanto mentalmente. Mas toda ação de desperdício tem origem na mente, pois o corpo nada pode fazer sem que a mente origine a ação. Para remover a causa da nervosidade, 2 fatores devem ser considerados. Primeiro, a energia vital do sistema deve ser mantida cheia e forte o tempo todo. Quando a vitalidade é insuficiente, a ação normal se torna impossível. Deixar de agir normalmente é começar a agir de forma anormal. A ação anormal leva à ação confusa, e a ação confusa leva à nervosidade. Segundo, a desordem mental em todas as suas formas deve ser completamente eliminada. E isso é alcançado ao remover o hábito de dividir a atenção. Em resumo, para remover a causa da nervosidade, treine-se para dar toda a sua atenção ao que quer que esteja pensando ou fazendo agora, e viva de modo que seu sistema esteja sempre repleto de energia. Quando você está constantemente cheio de energia vital e constantemente usando essa energia em ações de harmonia, equilíbrio e autodomínio, você nunca será nervoso.
abundância de poder em todas as suas ações e equilíbrio perfeito em todas as suas ações. Esses são os 2 segredos. Para obter abundância de energia. Para obter abundância de energia, você não precisa gerar mais do que já está gerando agora. Tudo o que é necessário é evitar que a energia que você já gera seja desperdiçada. Em resumo, aprenda a usar toda a sua energia presente de forma que todo desperdício seja completamente evitado. A energia desperdiçada é perdida, mas a energia usada corretamente gera aumento. A energia que usamos hoje reaparecerá no sistema amanhã, pois tudo o que é bem utilizado é como uma semente lançada em solo fértil. Ela se reproduz e reaparece não apenas com a quantidade original, mas com mais. O primeiro requisito para o uso correto da energia que possuímos é ter um propósito definido em vista para cada pensamento e ação, e dar a esse propósito nossa atenção total. Quando pensamos, devemos pensar com um propósito e pensar em apenas uma coisa por vez. Dessa forma, todo o poder do nosso pensamento é colocado em ação, e nada é desperdiçado. Neste contexto, é bom lembrar e repetir novamente que o cansaço vem do desperdício de energia, nunca da energia que é posta em ação. A energia que é usada se reproduz, portanto, nenhum desgaste pode ocorrer. E é somente quando a energia é perdida que o cansaço pode ser sentido no sistema. Quando você estiver trabalhando, não pense no próximo passo ou tente planejar o que vem depois enquanto ainda termina a tarefa atual. Reserve momentos específicos para traçar novos planos. Assim, você não apenas criará planos melhores, como também evitará dividir sua atenção ou confundir sua mente. Não deixe sua cabeça correr mais rápido que seus pés. E não viva mentalmente no futuro enquanto trabalha no presente. Onde o corpo estiver, a mente também deve estar. E as energias de ambos devem atuar juntas na construção da vida no momento presente. Ao ler, não tente passar para o segundo parágrafo antes de terminar o primeiro, e não passe os olhos rapidamente por um artigo com a intenção de captar sua essência em 1/10 do tempo necessário para lê-lo por completo. O hábito de passar os olhos pelas coisas é um dos piores hábitos mentais que existem, e deve ser eliminado completamente. Podemos pensar que ganhamos tempo ao fazer isso, mas perdemos energia e poder, bem como brilho mental, e no final tudo se resume à perda, sem nenhum ganho. Na vida, evite o mesmo erro. Não tente extrair tudo da vida apressando-se por ela. A maioria das pessoas, no entanto, é viciada nesse hábito, mas ele conduz diretamente à ansiedade e é a causa direta de mais de 90% das crises nervosas que ocorrem. Enquanto isso, esse mesmo hábito causa muita destruição, depressão e infelicidade. Aprenda a viver no presente. Planeje o futuro em momentos específicos reservados para esse fim, mas recuse-se absolutamente a viver no futuro. Recuse-se a fazer mentalmente hoje o que pretende realizar na realidade amanhã. Milhares têm esse hábito. Como consequência, suas mentes estão quase sempre confusas, enquanto suas forças são constantemente dispersadas. Se você vai fazer uma viagem amanhã, faça seus planos hoje, mas não refaça essa viagem mentalmente dezenas de vezes hoje. Ou, se vai realizar algo especial amanhã, prepare-se bem hoje, mas não percorra mentalmente todos os detalhes do trabalho hoje. Prepare os tijolos para a construção de amanhã, mas não os coloque em sua mente hoje. Nunca faça com sua mente hoje aquilo que será feito com suas mãos amanhã. Não reviva mentalmente no presente as experiências que você passou no passado, nem aquelas que espera passar no futuro. Tal prática dispersa suas forças e divide sua atenção. O resultado será uma ação mental confusa, seguida por uma ação nervosa igualmente confusa. Essa prática também reduz seu poder de concentração, e sem concentração, não podemos realizar nada. A contemplação tranquila, no entanto, de alegrias passadas ou de alegrias esperadas no futuro, produzirá apenas efeitos benéficos, desde que não façamos outra coisa ao mesmo tempo. Na verdade, dedicar alguns momentos por dia a esse tipo de contemplação será algo positivo. Não importa o que estejamos pensando em nossos momentos de folga, seja sobre o passado, o presente ou o futuro, desde que o pensamento seja agradável e a atenção esteja focada.
para prevenir completamente ou curar de forma permanente a ansiedade, portanto, devemos sempre ter em mente duas coisas: evitar a atenção dividida e evitar que a energia do sistema baixe. Em outras palavras, viva e pense de modo que seu sistema esteja sempre repleto de energia e dê toda a sua atenção agora àquilo que você está pensando ou fazendo agora. Os seguintes exercícios ou métodos. Os seguintes exercícios ou métodos podem ser empregados de forma muito proveitosa, tanto na prevenção quanto na cura do nervosismo. E onde a aplicação fiel for mantida, os resultados mais perfeitos serão certamente alcançados. Coloque-se em uma atitude calma por alguns minutos várias vezes ao dia. Veja o quão quieto você consegue estar, mente e corpo, durante esses momentos. E perceba quão plenamente você consegue realizar o profundo silêncio de toda a sua natureza. Ao fazer o hábito de ficar profundamente quieto por alguns minutos várias vezes ao dia, você pode eliminar completamente qualquer tendência a nervosismo. Além disso, esses momentos servirão para recuperar seu sistema, e você poderá fazer mais e melhor trabalho em qualquer período de tempo dado. Durante esses momentos de quietude, relaxe mente e corpo completamente. Solte todos os músculos e todo o pensamento. Apenas fique imóvel e pense somente em como é delicioso sentir-se perfeitamente imóvel. Busque aumentar e aprofundar sua consciência de harmonia. Pense no verdadeiro significado da harmonia em intervalos frequentes e tente sentir interiormente essa verdadeira harmonia. Em outras palavras, pratique focar sua atenção na ideia da própria harmonia, com o objetivo de colocar seu sistema na essência ou alma da harmonia perfeita. Você logo começará a se sentir mais harmonioso, porque sempre tendemos a desenvolver em nós mesmos todo estado ou condição a qual damos constante pensamento e atenção. Visualize mentalmente a si mesmo calmo. Sempre que pensar em si mesmo, pense em si como sendo calmo, confiante e sereno. Toda imagem mental que formar de si mesmo deve aparecer na atitude de calma, e sempre que pensar em si na posição em que espera estar, imagine-se calmo e equilibrado nessa posição. Assim, você produzirá uma tendência à calma, tornando-se a cada dia mais sereno e dono de si, até se colocar nessa atitude firme, que é profundamente pacífica e imensamente forte. Sempre que sentir algo forte, proceda imediatamente a sentir paz. Assim, você imprime paz, harmonia e calma na mente subconsciente. E quanto mais você imprimir paz no subconsciente, mais pacífico se sentirá em toda a sua natureza interior. As correntes subjacentes da sua vida se tornarão harmoniosas e serenas em suas ações. Você se sentirá calmo e tranquilo por dentro, nas profundezas da sua vida e pensamento reais. E é o homem que se sente calmo e sereno no fundo de sua natureza interior, que também sente o maior poder dessa natureza interior. Esse homem é forte e dominante. Esse homem tem real força de vontade. Esse homem tem total domínio sobre si mesmo. Tudo que está dentro dele. E ele não só adquiriu o poder de estar bem, mas também o poder de fazer coisas que valem a pena. Lembre-se sempre da grande lei. Quanto mais profunda for sua consciência de paz, maior será sua posse de poder. Recuse-se a ser sensível. Nunca diga que é sensível. Nunca pense que é sensível. Quando estiver à beira de se sentir magoado, diga a si mesmo que pode suportar qualquer coisa e decida se fortalecer nesse aspecto. Recuse-se a se ofender por qualquer coisa. Recuse-se a se rebaixar à posição mesquinha de ser insultado e recuse aceitar qualquer forma de indignidade que possa ser dirigida a você. Tenha muito respeito pelo seu sistema nervoso para se sentir mal por qualquer coisa que possa ser dita ou feita. E tenha bom senso suficiente para não desperdiçar energia remoendo problemas quando sabe que essa mesma energia, se bem usada, poderia afastar todas as suas dificuldades. Nunca se detenha mentalmente em nada desagradável. Fazer isso é roubar a vida do seu sistema nervoso. Ficar remoendo infortúnios, problemas ou perdas é roubar energia e vida dos nervos e órgãos do seu corpo, com o único propósito de manter vivos os desagradáveis e angustiantes recordações que esses infortúnios gravaram em sua mente.
Quando faz isso, você simplesmente está deixando seu sistema nervoso faminto para perpetuar a existência de monstros mentais. O resultado será nervosismo, depois colapsos nervosos e, em muitos casos, a perda da mente ou da vida. Mas tudo isso pode ser facilmente evitado. Recuse-se absolutamente a lembrar os acontecimentos desagradáveis do passado ou a focar no lado sombrio de qualquer coisa que exista no presente. Volte imediatamente sua atenção para as possibilidades mais ricas e maiores que toda experiência pode conter, e entre positivamente no espírito dessas possibilidades. Você logo perceberá que seu ganho é maior do que sua perda, e que tem poder nos próximos dias para multiplicar esse ganho inúmeras vezes. Nunca pense em nervos. Nunca diga que está nervoso e nunca dê atenção consciente a qualquer condição que possa existir em seu sistema. Quando sentir que algo está errado, proceda para corrigir, e quanto menos pensar no erro ou no órgão em que o erro possa estar, melhor. Pense no seu corpo inteiro como saudável por completo e viva constantemente na vida, na saúde e na força desse pensamento. Quando quiser mudar condições físicas, não haja mentalmente sobre o corpo físico e não concentre atenção nos órgãos físicos. O caminho a seguir é produzir a causa desejada na mente subconsciente, e o efeito desejado aparecerá em breve na personalidade física. Não permita, por um momento qualquer, forma de atitude mental tensa. Se você tem esse hábito ou tendência, cultive a calma relaxada, deixando seu sistema entrar frequentemente no sentimento de calma profunda. Para conseguir isso, tente imaginar o mundo interior de calma profunda onde você vive, se move e tem seu ser. Então, simplesmente deixe-se levar para essa vida serena e calma mais profunda da alma desse mundo. Use também o método especial dado na primeira parte desta lição, sempre que seus nervos estiverem prestes a ficarem tensos. Esse método invariavelmente produz relaxamento e, além disso, é calmante, suavizante e recuperador em grau excepcional. Cultive equilíbrio, estados mentais saudáveis e seja profundamente alegre o tempo todo. Mas deixe sua alegria ser da natureza que tende a produzir contentamento pacífico. Evite atitudes alegres que tendam a excitar os nervos ou que possam provocar um estado mental exagerado. É a felicidade profunda, calma, aquela que se torna mais profunda, mais doce e mais pacífica quanto mais tempo é apreciada, que devemos buscar em todas as circunstâncias. Essa forma de cura pela felicidade deve ser aplicada a cada hora. Depois, esteja em paz com todas as coisas. Durma bastante e viva na fé de que todas as coisas estão trabalhando juntas para o bem cada vez maior. Boa saúde para a mente. Para assegurar e manter a perfeita saúde e integridade da mente, estes fatos importantes devem ser cuidadosamente considerados. Na prevenção e cura de enfermidades que são quase totalmente de natureza mental, há duas tendências em particular que devem ser evitadas. A tendência de esgotar as energias da mente pelo uso incorreto da ação mental, e a tendência de intensificar, sob certas circunstâncias tensas, as ações dessas energias. Quando a vida e a energia da mente estão enfraquecidas a ponto de não haver poder suficiente para manter o pensamento normal, a mente deixa de funcionar em certo grau de acordo com sua verdadeira natureza. A consciência torna-se tão embotada que nenhuma experiência é interpretada corretamente, e as concepções mentais formadas naquele momento são, em sua maioria, ilusões. Pensar e saber requer energia, assim como caminhar ou mover-se fisicamente. Quando o corpo perde muita energia, torna-se fraco demais para andar. E quando a mente perde muita energia, torna-se fraca demais para pensar. Mas a incapacidade de andar nem sempre é causada pela falta de energia física. Nem a incapacidade de pensar claramente é sempre causada por fraqueza mental. A mente pode estar cheia de poder, mas quando esse poder é anormalmente intensificado, constatamos que as ações mentais harmônicas e consecutivas são interferidas, e o pensamento claro torna-se impossível. Tal mente geralmente pensa muito e está constantemente em um estado agitado. Mas o pensamento será desconectado e crenças falsas, ideias equivocadas e até alucinações de toda espécie podem surgir.
Um estudo atento das doenças de natureza mental prova claramente que, quando condições de sobrecarga e excitação são evitadas, a mente nunca se tornará anormal, desequilibrada ou perturbada. No entanto, condições de sobrecarga não vêm apenas do excesso de esforço mental, mas também de preocupação, depressão, tristeza, medo, ansiedade e similares. Esses estados mentais esgotam as forças mentais ao usar energia em pensamentos destrutivos, enquanto o trabalho mental comum consome energia ao realizar algo útil. Ocasionalmente, uma pessoa pode trabalhar a mente tão intensamente que consome energia demais, causando problemas mentais diretamente por excesso de trabalho. Mas esses casos são raros. A maior parte provém de preocupação e ansiedade. 1 hora de preocupação consome mais energia mental do que 10 horas de trabalho cerebral constante. O mesmo vale para medo, tristeza, depressão e estados mentais similares. Geralmente, a preocupação que acompanha o trabalho é o que faz a pessoa se sentir exausta após o trabalho. Poucos não se preocupam com algo enquanto trabalham. Mas esse é um hábito que não só pode ser como deve ser completamente superado. Quando uma pessoa estuda, imagina que o estudo intenso desgasta a mente. E, portanto, a mente é mais ou menos usada durante esse trabalho. Mas está enganada. O estudo consome certa quantidade de energia mental, mas não o suficiente para causar fadiga mental, mesmo após muitas horas seguidas. É a ansiedade que a maioria dos estudantes combina ao estudo que desgasta a mente. Quando o estudo é feito com um propósito específico, o estudante geralmente está ansioso demais para alcançá-lo, frequentemente com medo de fracassar ou deprimido por erros já cometidos. Esses maus usos da mente a esgotam, de modo que o estudo não pode ser realizado satisfatoriamente, enquanto o estudo em si dificilmente cansa ou exaure a mente. Para evitar que a mente enfraqueça, devemos estabelecer a fé no lugar da preocupação, medo e ansiedade. A mente que habita, pensa e age na fé será sempre forte. Esta é uma daquelas grandes verdades que devemos sempre lembrar. Viver essa verdade é prover à mente uma proteção sem igual. Estados excitados da mente provêm principalmente da raiva, excitação, ação intensa da mente ou corpo, ou de pressa nervosa. Embora qualquer ação mental ou esforço tenso produza a mesma condição. Nesse estado, a mente fica, por assim dizer, tensionada, e suas energias saem de seus campos normais. Elas são então mal direcionadas e finalmente perdidas. Mas antes disso produzem todo tipo de ilusões. E isso explica porque uma mente fora de harmonia consigo mesma geralmente produz ilusões em várias áreas, sem estar consciente disso. Quando a mente se fixa demais em um único assunto isolado, ou é forçada por muito tempo numa só direção, ocorre uma condição semelhante e o equilíbrio mental é perdido. Nessa condição, uma parte da mente fica sobrecarregada enquanto outras partes tornam-se praticamente dormentes. A parte sobrecarregada fica incapaz de pensar claramente devido ao seu estado exaurido ou intensificado, enquanto as partes dormentes não conseguem pensar claramente por estarem inativas. O resultado é que os estados mentais produzidos são errados. E estados errados invariavelmente levam a problemas de saúde, tanto mental quanto física. Para evitar a tendência de aplicar a mente excessivamente numa única direção, todos devem fazer um hábito de praticar o que pode ser chamado de variedade mental. Isto é, deve haver mudança de ação mental, trabalho mental e interesse em intervalos frequentes. Essa prática é especialmente importante quando o sistema está, mais ou menos, em condições nervosas. Nessas condições, a sensibilidade é muito aguçada, e toda impressão profundamente formada tende a levar a mente numa direção determinada por essa impressão. Nesses momentos, a tendência para agir mentalmente numa única direção é forte e deve ser evitada desde o início. Sempre que sentir a tendência de mover-se exclusivamente numa direção mental, volte a atenção imediatamente para outra coisa, para ativar outras partes da mente, pois a mente costuma retornar à ação saudável quando todas as suas partes estão ativas. É uma prática excelente nesse sentido, estudar todos os tipos de assuntos que tenham valor, além daquilo que envolva sua vocação, e exercitar todas as funções do corpo.
mente e alma de modo completo e harmonioso. Todas as formas de fanatismo e ações prolongadas de entusiasmo devem ser evitadas completamente, e nenhuma parte da mente deve ficar presa num só trilho. É fato conhecido que, quando alguém começa a se tornar fanático, sua mente fica mais ou menos desequilibrada, e ele se torna incapaz de ver mais de um lado de qualquer assunto que considere. Quando essa condição se prolonga, leva à intensa ação mental numa única linha, o que eventualmente produz os estados já mencionados. Uma mente fanática nunca é uma mente saudável e está errada em quase todos os assuntos, além de ser insalubre em seus estados mentais habituais. Assim que perceber uma tendência a isolar a ação da mente em qualquer pensamento, deve-se procurar uma nova experiência imediatamente. E quando nos encontrarmos completamente absorvidos por certos lugares, pessoas ou coisas, devemos imediatamente buscar qualidades superiores em outras coisas. Para prevenir estados excitados ou sobrecarregados da mente, é necessário cultivar o equilíbrio perfeito. Portanto, todos que têm tendência a usar a mente nesses modos devem imediatamente buscar adquirir equilíbrio. Em poucos minutos ou até menos, a ação normal da mente e do corpo será restaurada perfeitamente e muita energia será adicionada tanto à ação física quanto mental. 12. A mente jamais deve permitir-se mergulhar em qualquer estado depressivo de sentimento, pois tal tendência invariavelmente leva à má saúde mental. Para superar essa tendência, deve-se cultivar uma disposição alegre, e o hábito de fixar a atenção no que é maior, melhor, superior e ideal em todas as coisas deve ser transformado em um fator permanente em todas as linhas de pensamento. O fato de que a alegria e atitudes ascendentes da mente acrescentam muito poder tanto à mente quanto ao corpo é importante. E vale lembrar, nesse contexto, que um estado mental alegre, otimista e ascendente pode se tornar tão forte que nenhuma experiência que enfrentemos poderá nos deixar deprimidos ou desanimados. Em conexão com essa fase do estudo, será proveitoso referir-se ao que foi afirmado sobre tendências mentais em uma lição anterior do 13. A importância de evitar a tendência descendente da mente será compreendida quando entendermos que todas as condições depressivas, invariavelmente, levam a mente para mais perto daquele ponto onde o pensamento claro se torna impossível, e, inversamente, que todas as atitudes ascendentes ou elevadas da mente invariavelmente fazem a mente atuar em domínios mais altos e claros de pensamento, onde todas as funções do pensar, por assim dizer, ocorrem em um mundo de luz mental. Em outras palavras, quanto mais alto a mente ascende na ação consciente, mais luz receberá sobre qualquer pensamento, e mais claro se tornará todo o pensamento. 14. Para eliminar condições adversas da mente, o primeiro requisito é tornar-se mentalmente quieto, e o segundo é fornecer mais vida e energia para todo o sistema nervoso. Para tornar a mente quieta, deve-se empregar o método especial dado para nervosismo na lição anterior. E para fornecer mais vida e energia para a mente e sistema nervoso, as diversas energias da mente devem ser redirecionadas para que possam seguir por novos caminhos. Quando as energias da mente seguem por novas vias, elas colocarão em ação outras partes da mente e, consequentemente, despertarão o poder mental adormecido. O pleno poder da mente será assim restaurado em pouco tempo, e a saúde perfeita e a totalidade da mente invariavelmente seguirão. A cura do desânimo. Os campos e os jardins lá fora necessitam de luz solar antes que possam produzir sua riqueza e beleza, e o mesmo ocorre com os jardins maravilhosos do interior. Descobertas recentes na psicologia revelaram que nenhum talento ou faculdade mental pode crescer satisfatoriamente, a menos que a mente perceba uma abundância de brilho e alegria. Deve haver luz solar na mente para que ela se desenvolva, e enquanto esse brilho mental for contínuo, o desenvolvimento também será contínuo, desde que o solo mental seja enriquecido por pensamentos ricos e bem cultivado pelo ser e pelo fazer. No entanto, o pensamento rico não está fora do alcance da mente comum, nem à disposição para ser e fazer falta à maioria. Mas a arte de viver continuamente num mundo de brilho mental
Isso é algo que falta quase em toda parte. E é uma falta que precisa ser suprida antes que possamos ser e alcançar o que devemos. Ser feliz é proveitoso. Este é um dos novos pensamentos da nova era, e será um grande pensamento para todos que o recebem com a mentalidade correta. Cultivar a alegria é tão necessário quanto cultivar a habilidade e a competência. Portanto, a prevenção ou cura do desânimo é tão importante quanto a prevenção ou cura de qualquer doença física. A mente desanimada é uma mente doente, e uma mente doente é um obstáculo maior ao bem-estar humano do que um corpo doente. Por isso, ninguém pode se dar ao luxo de viver de qualquer outro lado que não seja o lado ensolarado. Todos os outros lados significam doença, fracasso e morte prematura. Se nosso objetivo na vida é progresso, crescimento, avanço e aumento perpétuo, devemos eliminar o desânimo em todas as suas formas e estabelecer permanentemente em seu lugar um estado de alegria perpétua. A felicidade é o estado normal da mente. Quando sua mente está em perfeita saúde, ela está sempre feliz. Na verdade, uma mente saudável não pode ser diferente de feliz. Portanto, quando você não está feliz, sua mente está doente e precisa de atenção. E ela precisa de atenção, primeiro, porque uma mente doente pode causar doenças morais e físicas. E segundo, porque uma mente doente não pode desempenhar seu trabalho corretamente. Milhares de casos de intemperança e crime podem ser rastreados até mentes doentes ou desapontadas. E dezenas de milhares de fracassos tiveram suas origens da mesma forma. Superar o desânimo, portanto, e todas as formas de infelicidade é uma questão de extrema importância. Quando estudamos o assunto de perto, descobrimos que existem 2 tipos de desânimo, cada um com suas próprias causas e que requer seus próprios remédios especiais. O primeiro desses requer pouca atenção, pois dificilmente pode ser chamado de enfermidade mental, sendo mais um sintoma de pensamentos desordenados e pontos de vista errados. Geralmente surge de experiências desagradáveis, como decepções por falhas ou derrotas, e é facilmente removido treinando a mente a considerar tudo como alegria e resolvendo-se a ir para vencer, não importando as condições presentes. Quando olhamos para a vida de um ponto de vista mais elevado, da perspectiva da verdadeira grandeza do ser humano, não perderemos a esperança nem a coragem, mesmo que falhemos repetidamente. Desse ponto de vista, descobrimos que todo fracasso pode ser transformado em um degrau para o sucesso, e passamos a usar o fracasso dessa forma sempre que ele aparece. Contudo, se quisermos usar o fracasso dessa maneira, nunca devemos permitir que nos entreguemos ao desespero, mas devemos enfrentar toda a situação com uma atitude de completo domínio de si mesmo. Todo fracasso é simplesmente uma energia valiosa desviada, e se abordarmos essa energia mal direcionada com a atitude correta, podemos recuperá-la e fazê-la trabalhar a nosso favor. Portanto, aquelas forças em nossas circunstâncias presentes que podem parecer destrutivas, podem ser transformadas e tornadas construtivas. A razão para isso é simples. Se podemos mudar a direção de nossas forças ou circunstâncias por meio de uma ação errada, também podemos mudar a direção dessas forças por meio da ação correta, e assim fazer com que essas forças trabalhem de acordo com nosso propósito e plano. Consequentemente, quando o fracasso chegar, não devemos desistir em desespero, mas sim alegremente e com domínio reunir as forças dispersas e redirecioná-las para a construção de um sucesso maior do que jamais conhecemos antes. O homem que sabe que suas possibilidades são ilimitadas jamais se entregará à derrota e, portanto, nunca se tornará desanimado. Ele sabe que vencerá mais cedo ou mais tarde se continuar como começou. E ele também sabe que toda grande dificuldade que supera invariavelmente significa um poder adicional para o vencedor. Uma mente assim nunca pode se decepcionar, mesmo que perca e falhe em muitos lugares. Ele sabe que tem o destino em suas próprias mãos e, inevitavelmente, alcançará tudo o que deseja. Quando entendemos as leis metafísicas, sabemos que não podemos nos permitir ficar desapontados em momento algum. Não importa o quão erradas as coisas possam parecer, pois o fato é que, se continuarmos alegres,
Esperançosos e cheios de fé, estaremos numa atitude por meio da qual podemos aplicar nossos poderes e talentos com sucesso para fazer com que tudo aconteça da maneira certa. Consequentemente, o desânimo que vem do fracasso ou da derrota pode ser facilmente superado ou prevenido ao olharmos para a vida de um ponto de vista mais elevado. Quando conhecemos nossas próprias possibilidades e aprendemos constantemente a dominar e controlar nosso destino, jamais nos importaremos com alguns reveses. Eles são apenas temporários e, sob o comando da mente que sabe, logo darão lugar à ordem, ao avanço e a maiores conquistas. Portanto, podemos passar por essa forma de desânimo sem maiores considerações, sabendo que a mente que compreende seus poderes nunca ficará triste ou deprimida por causa da derrota. A segunda forma de desânimo. A segunda forma de desânimo é, na verdade, uma doença mental e deve ser tratada como tal. Ela é produzida de várias maneiras e, às vezes, surge das condições mencionadas acima. Como regra, porém, origina-se de outras formas. Existem pessoas com desânimo crônico que têm tudo o que o coração pode desejar e que nunca conheceram a decepção ou a derrota. Às vezes, essa forma de desânimo é chamada de melancolia e é a principal causa da insanidade. Aqui é bom lembrar que nenhuma mente pode ficar insana se ela estiver sempre feliz, uma grande verdade que deve ser bem considerada e aplicada em todas as circunstâncias. As principais causas do desânimo crônico são as seguintes. Primeiro, esgotamento da força nervosa ou vitalidade mental. Segundo, o mau direcionamento das emoções. Terceiro, distúrbios nos principais centros nervosos, especialmente o plexo solar. E quarto, atividades físicas desordenadas. A primeira causa é facilmente evitada, e as condições que surgem dessa causa podem ser removidas por métodos muito simples. Geralmente, há vitalidade suficiente gerada no sistema humano para suprir todas as necessidades, e, a menos que essa vitalidade seja mal utilizada, não haverá esgotamento do corpo ou da mente. Mas a discórdia, a preocupação, a raiva, o medo e estados mentais similares tendem a desperdiçar energia vital e, consequentemente, podem causar esgotamento. O trabalho regular, porém, nunca produz essa condição, pois foi demonstrado de forma conclusiva que o trabalho sozinho nunca esgota as forças vitais do sistema humano. O desânimo causado por vitalidade esgotada surge de repente, como regra, mesmo quando tudo em sua vida parece propício à harmonia e à alegria. Nessas circunstâncias, a experiência é misteriosa. Você não consegue encontrar uma causa definida. Tudo parece estar certo em seu mundo, mas você se sente completamente errado, e as condições podem durar horas. A tentação de buscar remédios em estimulantes é muito forte nesses momentos, e é fato conhecido que o esgotamento nervoso tem sido a causa original de muitas vidas destruídas pelo vício em álcool. Em vez de buscar remédios artificiais, no entanto, devemos procurar a causa e tentar removê-la diretamente. Quando você se sentir exausto, por assim dizer, de mente ou corpo, pode saber que a causa é a baixa vitalidade. O primeiro passo a tomar ao fazer essa descoberta é praticar a respiração profunda e completa, pois não há nada que aumente as forças vitais tão facilmente quanto a respiração correta. E por respiração correta entendemos aquela que é profunda, completa e suave, utilizando todo o tórax no exercício. A pessoa comum, porém, utiliza apenas a metade superior dos pulmões ao respirar, tornando-se suscetível a doenças nessa parte do corpo, além de reduzir o fornecimento regular de energia vital. A ciência simples da respiração correta é respirar com todo o tórax e tornar toda a respiração ordenada. Quando sentir que as energias vitais do sistema estão baixas, respire mais. E se tiver a oportunidade de ficar perfeitamente quieto por alguns minutos, tente nesse momento perceber que você é o centro vital em torno do qual todas as forças do seu mundo tendem a se acumular. E isso é verdade. Você é um centro vital de todos os elementos e forças em seu mundo, e quando concentra sua atenção em si mesmo como um centro vital de vida, começa a acumular mais vida até ficar realmente cheio de mais energia do que jamais sentiu antes. Manter-se nessa atitude por alguns instantes é recarregar seu sistema, e, em vez de se sentir deprimido, você logo começará a se sentir mais feliz e melhor do que há muito tempo.
Ao concentrar-se em si mesmo como um centro vivo, mantenha-se em perfeito equilíbrio, percebendo que você vive, se move e tem seu ser em um mar infinito de vida. Então, deseje gentilmente acumular toda a energia que puder apropriar e permaneça em silêncio por alguns minutos nessa atitude. Os resultados superarão muito suas expectativas. Uma série de estados de desânimo são produzidos por emoções mal direcionadas, e a principal causa dessas emoções mal direcionadas está na prática de alimentar desejos que não podem ser realizados no momento presente. Quando energias se acumulam em certas partes do sistema humano, onde não podem ser empregadas naquele instante, o efeito é sempre perturbador e deprimente para o sistema nervoso, que por sua vez produz desânimo mental. Em outras palavras, sempre que forças não usadas se acumulam em qualquer lugar, tendem a agravar os nervos naquela região da mente ou do corpo, e essa perturbação perverte os sentimentos e as emoções. Enquanto houver uma forte tendência para expressar energia de qualquer tipo, em qualquer direção, muita energia se moverá nessa direção, e se for negada a expressão, ela se acumulará. E esse acúmulo produzirá condições anormais naquela parte da mente ou do corpo, cuja reação sempre gera uma sensação desagradável na mente. Para evitar isso, devemos aprender a alimentar apenas desejos que possam ser realizados no momento presente, e também aprender a transmutar nossas energias, de modo que toda energia que não puder ser empregada em certas funções naquele momento possa ser direcionada a outras funções onde mais energia possa ser usada com vantagem. Nunca devemos permitir a existência de um desejo que não possa ser realizado no momento. Quando tais desejos surgirem, devemos imediatamente voltar nossa atenção para outra coisa. Essa mudança de atenção tenderá a direcionar a energia conectada a esse desejo para outras partes do sistema onde possa ser usada de forma prática. A esse respeito, algumas ilustrações serão valiosas. Se você não pode satisfazer honestamente seu desejo por roupas elegantes, mude esse desejo e passe a desejar uma alma bela. Se você não pode pagar para satisfazer seu desejo por comida rica, treine-se para desejar pensamentos ricos em vez disso. Se no momento você não pode satisfazer seu desejo por descendência física, volte sua atenção para a mente e crie grande talento em seu lugar. Muitos exemplos semelhantes podem ser dados para ilustrar a ideia pretendida, e todos que aplicarem essa ideia acharão fácil prevenir toda essa perturbação física e mental que pode surgir no sistema quando nossas energias não são permitidas expressar-se pelos canais originais. Para ganhar um controle mais perfeito sobre as energias do nosso sistema, de modo que possamos aplicá-las sempre que quisermos, devemos avançar na percepção do fato de que toda energia, seja física ou mental, pode ser direcionada para qualquer órgão, qualquer função ou qualquer faculdade onde precisemos de energia extra naquele momento. E à medida que essa percepção se torna forte e vívida, descobriremos que o simples desejo de fazer nossa energia se acumular em qualquer parte particular da mente ou do corpo, onde a ação presente esteja ocorrendo, fará com que toda a energia excedente do sistema flua diretamente para esse lugar sem demora. Outra causa de emoção mal direcionada. Outra causa de emoção mal direcionada encontra-se em sentimentos descontrolados. Quando permitimos que nossos sentimentos de alegria se tornem o que se pode chamar de êxtase histérico, ou permitimos que nosso entusiasmo nos tire do chão, estamos preparando o caminho para uma grande queda da mente. O desânimo virá em seguida. Todo sentimento e toda alegria devem ser mantidos em equilíbrio, e o entusiasmo exerce seu maior poder quando perfeitamente controlado. Aquela forma de entusiasmo que foge do controle das pessoas invariavelmente produz estados anormais da mente, e esta é uma coisa que devemos nos esforçar muito para evitar. Sempre que um certo estado emocional, por falta de controle, vai tão longe em uma certa direção que usurpa toda a atenção da mente, mais energia se acumulará naquele lugar do que pode ser usada. Esse acúmulo deprimirá a mente porque se torna um fardo, enquanto aquelas outras partes da mente que foram esgotadas sentirão uma sensação de vazio. E aqui está a razão pela qual você se sente como se não tivesse força, habilidade nem ambição sempre que se sente deprimido.
Quando nunca nos deixamos levar por uma alegria excessiva, nem por um entusiasmo desmedido. Quando nunca permitimos a existência de desejos que nunca podem ser satisfeitos. E quando nunca deixamos que qualquer sentimento fuja do nosso controle, prevenimos completamente toda a depressão que pode surgir do uso inadequado das emoções. Mas se o desânimo vier de qualquer fonte, podemos remediar o problema em poucos minutos concentrando a atenção no centro do cérebro, conforme descrito no remédio para a nervosidade em uma lição anterior, e ao mesmo tempo praticar a respiração profunda e completa. Por meio desses métodos, restauraremos o equilíbrio no sistema nervoso e aumentaremos a energia vital em todo o sistema. Quando consideramos as formas de desânimo que surgem de um plexo solar perturbado, estamos diante de um problema que às vezes parece misterioso, pois o plexo solar é considerado por muitos como o elo de ligação entre os lados físico e metafísico do sistema humano. Aqueles que aceitam essa ideia naturalmente acreditam que muita energia extra seria liberada se o plexo solar fosse mais ativo, mas isso não é verdade. O fato é que quanto menos atenção consciente dermos ao plexo solar, melhor. As perturbações que surgem no plexo solar invariavelmente vêm da digestão imperfeita, e quando o plexo solar está perturbado, tende a perturbar todos os nossos sentimentos, tanto físicos quanto mentais. Portanto, constatamos que o desânimo que surge dessa forma tem sua causa original na digestão imperfeita. Por essa razão, descobriremos que alguns dos casos mais severos de desânimo não são presságios de desastres terríveis próximos, como muitas pessoas às vezes pensam, mas não têm outra origem senão o estômago. De fato, pode-se afirmar com segurança que mais de 3/4 dos casos de desânimo têm sua origem em uma digestão ruim. Uma boa digestão, portanto, especialmente se reforçada com um sistema nervoso harmonioso e bem equilibrado, evitará a maior parte do desânimo que pode acometer o indivíduo médio. E sabendo disso, percebemos a tolice de levar o desânimo tão a sério. Se adotássemos o hábito de encarar essas condições como algo de pouca importância e depois colocássemos nossa digestão em ordem, estaríamos dando um grande passo para restaurar a saúde mental e a integridade para sempre. Os casos de desânimo que vêm de perturbações físicas encontram-se apenas entre pessoas que têm fortes tendências psíquicas, mas que não sabem como usar essas novas forças que surgiram em sua vida mental mais profunda. Sempre que um novo poder é despertado, o conhecimento de como usá-lo deveria estar à mão, e não haveria erros graves nessa aplicação. Sendo assim, ninguém deveria tentar usar um novo poder, seja qual for, até estar bem informado sobre sua natureza e uso correto. A prevenção da depressão mental. Além do que já foi dito sobre este assunto nas páginas anteriores, encontramos 2 causas especiais que frequentemente resultam em depressão mental crônica. A primeira causa está na presença de certos estados mentais adversos que se enraizaram tão profundamente que afetam a vida subconsciente. A segunda causa está na presença de forças subconscientes, despertas que não conseguem encontrar uma expressão plena e natural. Há muitas pessoas que sofrem de depressão mental simplesmente porque o gênio dentro delas está tentando se manifestar por meio de uma ação tangível, mas não consegue produzir tal ação devido à desarmonia existente entre os estados objetivo e subjetivo da mente. Quando há uma grande quantidade de poder interior que deseja agir, mas não encontra oportunidade para isso, uma pressão anormal é produzida em várias partes da mente, e a depressão mental costuma ser o resultado. Essa depressão, que envolve mais ou menos melancolia, decepção e até desespero, pode perdurar por anos, o que explica o fato de que muitos gênios, ou potenciais gênios, são infelizes quase constantemente. A mente externa da maioria das pessoas não foi treinada para responder ao poder e ao gênio do subconsciente. Por isso, o gênio interior permanece, por assim dizer, aprisionado. Ele não tem permissão para se manifestar e agir. Está confinado atrás das grades das limitações objetivas e se recusa a aceitar tal destino. Em algumas mentes, o poder interior, por não ser muito ativo, raramente é sentido, enquanto em outras as forças do grande interior clamam constantemente por liberdade e expressão. É isso que gera inquietação
insatisfação, depressão mental e aquele anseio aparentemente sem esperança pelo ideal que as mentes sensíveis acham tão difícil de suportar. Quando a mente objetiva é colocada em perfeita harmonia com o subconsciente, de modo que o poder interior possa emergir e fazer o que deseja, experimentamos a paz que excede todo o entendimento, a harmonia que toca o êxtase da alma e a alegria que não pode ser medida. Nesses momentos, o indivíduo está plenamente presente no agora, sendo tudo o que pode ser naquele instante, e sua vida se torna completa. No entanto, tais momentos são raros para a pessoa comum, pois sua mente externa não está em condição de expressar a vida e o poder que estão sendo despertados no grande interior. A pessoa comum não é treinada para expressar o gênio interior. Ela é apenas treinada para lembrar o que os outros disseram e imitar o que os outros fizeram. Enquanto isso, o gênio interior permanece preso e, ao tentar se libertar, causa muita confusão, depressão, erros e momentos de desespero mental. Grande parte da infelicidade que aflige pessoas ambiciosas se origina exatamente nessas condições. O lar mental está dividido contra si mesmo. A mente interior deseja manifestar a grandeza e a alegria de uma vida plena, enquanto a mente exterior quer viver de forma superficial e fazer apenas o que os sentidos, em suas limitações, desejam. A mente objetiva, no entanto, não foi criada para agir em desacordo com o subconsciente. São gerações de treinamento não científico que deram à mente externa essa tendência. Mas não pode haver verdadeira paz nem verdadeira grandeza na mente humana enquanto essa tendência não for removida. As duas mentes devem trabalhar juntas, em harmonia e com o mesmo propósito. A mente objetiva deve, diariamente, impressionar o subconsciente com seus pensamentos, metas e desejos mais elevados e deve responder perfeitamente quando o subconsciente trouxer à tona o poder com o qual esses desejos e metas possam ser realizados. A mente objetiva deve esperar constantemente por mais e mais poder vindo do subconsciente e manter-se sempre em uma atitude calma, equilibrada e receptiva, que é essencial para a plena expressão do poder superior do interior. Cultivar essa atitude é colocar as duas mentes em harmonia e, à medida que a mente objetiva direciona diariamente o subconsciente a produzir mais vida, maior inteligência e mais poder, essa harmonia permitirá que o subconsciente venha à tona e faça aquilo que lhe foi orientado a realizar. A maioria das pessoas que sofre de depressão mental, descontentamento, desânimo crônico ou uma tendência a viver no lado sombrio da vida encontrará completa libertação dessas condições quando o poder maior que existe dentro delas for plenamente liberado para agir. Colocar o consciente e o subconsciente em harmonia é dar a todo o poder interior a oportunidade de se expressar, e o alívio virá imediatamente. Além disso, toda a personalidade será recarregada com nova vida. O corpo se tornará mais vigoroso e a mente mais brilhante. Quando a depressão mental crônica vem de estados mentais adversos, o remédio é treinar a mente objetiva para um pensamento científico e exato. Ou seja, a mente deve viver no lado ensolarado, construtivo, no lado do crescimento, e cada pensamento deve ser formado à imagem exata dos mais altos ideais que se possa conceber. Quando concentramos nossa atenção em nossos ideais e sentimos profundamente, o tempo todo, que estamos nos movendo em direção a esses ideais, começamos a sair da depressão, da escuridão e do descontentamento, rumo a um mundo de luz, liberdade, paz e alegria. Há uma região superior na mente humana onde a felicidade é perpétua. Para entrar nessa região elevada, o primeiro requisito é colocar as duas mentes em harmonia. O segundo é manter o olhar fixo nas alturas de tudo o que é verdadeiro, tudo o que é perfeito, elevado, belo e sublime. A prevenção da depressão mental. Além do que já foi dito sobre este assunto nas páginas anteriores, encontramos duas causas especiais que frequentemente resultam em depressão mental crônica. A primeira causa está na presença de certos estados mentais adversos que se enraizaram tão profundamente que afetam a vida subconsciente. A segunda causa está na presença de forças subconscientes,
despertas que não conseguem encontrar uma expressão plena e natural. Há muitas pessoas que sofrem de depressão mental simplesmente porque o gênio dentro delas está tentando se manifestar por meio de uma ação tangível, mas não consegue produzir tal ação devido à desarmonia existente entre os estados objetivo e subjetivo da mente. Quando há uma grande quantidade de poder interior que deseja agir, mas não encontra oportunidade para isso, uma pressão anormal é produzida em várias partes da mente, e a depressão mental costuma ser o resultado. Essa depressão, que envolve mais ou menos melancolia, decepção e até desespero, pode perdurar por anos, o que explica o fato de que muitos gênios, ou potenciais gênios, são infelizes quase constantemente. A mente externa da maioria das pessoas não foi treinada para responder ao poder e ao gênio do subconsciente. Por isso, o gênio interior permanece, por assim dizer, aprisionado. Ele não tem permissão para se manifestar e agir. Está confinado atrás das grades das limitações objetivas e se recusa a aceitar tal destino. Em algumas mentes, o poder interior, por não ser muito ativo, raramente é sentido, enquanto em outras as forças do grande interior clamam constantemente por liberdade e expressão. É isso que gera inquietação, insatisfação, depressão mental e aquele anseio aparentemente sem esperança pelo ideal que as mentes sensíveis acham tão difícil de suportar. Quando a mente objetiva é colocada em perfeita harmonia com o subconsciente, de modo que o poder interior possa emergir e fazer o que deseja, experimentamos a paz que excede todo o entendimento, a harmonia que toca o êxtase da alma e a alegria que não pode ser medida. Nesses momentos, o indivíduo está plenamente presente no agora, sendo tudo o que pode ser naquele instante, e sua vida se torna completa. No entanto, tais momentos são raros para a pessoa comum, pois sua mente externa não está em condição de expressar a vida e o poder que estão sendo despertados no grande interior. A pessoa comum não é treinada para expressar o gênio interior. Ela é apenas treinada para lembrar o que os outros disseram e imitar o que os outros fizeram. Enquanto isso, o gênio interior permanece preso e, ao tentar se libertar, causa muita confusão, depressão, erros e momentos de desespero mental. Grande parte da infelicidade que aflige pessoas ambiciosas se origina exatamente nessas condições. O lar mental está dividido contra si mesmo. A mente interior deseja manifestar a grandeza e a alegria de uma vida plena, enquanto a mente exterior quer viver de forma superficial e fazer apenas o que os sentidos, em suas limitações, desejam. A mente objetiva, no entanto, não foi criada para agir em desacordo com o subconsciente. São gerações de treinamento não científico que deram à mente externa essa tendência. Mas não pode haver verdadeira paz nem verdadeira grandeza na mente humana enquanto essa tendência não for removida. As duas mentes devem trabalhar juntas, em harmonia e com o mesmo propósito. A mente objetiva deve, diariamente, impressionar o subconsciente com seus pensamentos, metas e desejos mais elevados e deve responder perfeitamente quando o subconsciente trouxer à tona o poder com o qual esses desejos e metas possam ser realizados. A mente objetiva deve esperar constantemente por mais e mais poder vindo do subconsciente e manter-se sempre em uma atitude calma, equilibrada e receptiva, que é essencial para a plena expressão do poder superior do interior. Cultivar essa atitude é colocar as duas mentes em harmonia e, à medida que a mente objetiva direciona diariamente o subconsciente a produzir mais vida, maior inteligência e mais poder, essa harmonia permitirá que o subconsciente venha à tona e faça aquilo que lhe foi orientado a realizar. A maioria das pessoas que sofre de depressão mental, descontentamento, desânimo crônico ou uma tendência a viver no lado sombrio da vida encontrará completa libertação dessas condições quando o poder maior que existe dentro delas for plenamente liberado para agir. Colocar o consciente e o subconsciente em harmonia é dar a todo o poder interior a oportunidade de se expressar, e o alívio virá imediatamente. Além disso, toda a personalidade será recarregada com nova vida. O corpo se tornará mais vigoroso e a mente mais brilhante,
quando a depressão mental crônica vem de estados mentais adversos. O remédio é treinar a mente objetiva para um pensamento científico e exato. Ou seja, a mente deve viver no lado ensolarado, construtivo, no lado do crescimento, e cada pensamento deve ser formado à imagem exata dos mais altos ideais que se possa conceber. Quando concentramos nossa atenção em nossos ideais e sentimos profundamente, o tempo todo, que estamos nos movendo em direção a esses ideais, começamos a sair da depressão, da escuridão e do descontentamento, rumo a um mundo de luz, liberdade, paz e alegria. Há uma região superior na mente humana onde a felicidade é perpétua. Para entrar nessa região elevada, o primeiro requisito é colocar as duas mentes em harmonia. O segundo é manter o olhar fixo nas alturas de tudo o que é verdadeiro, tudo o que é perfeito, elevado, belo e sublime. Quando sabemos? Quando sabemos que o futuro é o resultado direto do presente, não pode haver medo quanto ao futuro, desde que apliquemos corretamente os princípios da vida a tudo o que estivermos fazendo no presente. Devemos lembrar, além disso, que o homem que vive de forma construtiva a cada dia está construindo para si mesmo um futuro maior, melhor e mais perfeito do que seu presente. Ele está positivamente convencido de que o resultado de seus esforços presentes será bom e produzirá o melhor, porque sabe que está, diariamente, colocando em ação causas que geram coisas melhores e maiores. É simplesmente impossível que tal homem sinta medo. Não há incerteza em sua mente. Portanto, não pode haver medo em sua mente. Ele não teme a pobreza, porque está se aprimorando diariamente, prestando um serviço cada vez melhor ao mundo. E é uma lei invariável que, quanto melhor for o nosso serviço, melhor será a nossa recompensa. Pode haver exceções ocasionais a essa regra, mas essas exceções são apenas aparentes e se devem a certas violações das leis da vida que, naquele momento, não conseguimos perceber. Há muitos que aplicam corretamente certos princípios, mas usam mal outros. Os resultados, nesses casos, serão incertos, e o medo pode surgir. Mas, quando aplicamos todos os princípios, não pode haver incerteza nem medo, porque o resultado será conforme desejamos. Aquele que tem habilidade e se relaciona corretamente com as necessidades da esfera em que sua habilidade pode ser plenamente expressa, estará sempre em demanda, e sua recompensa crescerá continuamente. Quando grandes mentes não são apreciadas em seu próprio tempo, a culpa é delas mesmas, pois não adaptam seu gênio às necessidades de sua época. No entanto, qualquer pessoa, seja qual for sua habilidade, pode se adaptar às necessidades do seu tempo e, assim, não apenas receber o pleno reconhecimento de sua geração, mas também aplicar com sucesso toda a capacidade que possui. As mentes que estão dando o seu melhor hoje não têm motivo para temer, desde que compreendam a lei, porque, enquanto estiverem dando o melhor de si, estarão se tornando melhores e avançarão constantemente. Para tais mentes, o futuro é promissor. Elas estão criando boas causas diariamente, e o futuro será cada vez mais abundantemente suprido com bons efeitos. Essa é a lei, portanto, quem aplica essa lei não tem nada a temer. Todos concordarão com essa afirmação. Mas, para a mente comum, o problema é como criar boas causas, e apenas boas causas, e como saber se a vida está sendo vivida de forma construtiva. Há milhares de pessoas bem-intencionadas que estão realmente tentando criar apenas o melhor, mas vivem quase constantemente em dificuldades e infortúnios. A causa dessa condição está no fato de que elas não foram ensinadas a aplicar os princípios relacionados aos problemas específicos que surgem em suas vidas. Para seguir adiante, precisamos tirar nossa vida dessa condição caótica e estabelecer uma ordem absoluta. Então, sobre essa base ordenada, por menor ou mais insignificante que pareça, devemos começar a construção de uma nova mansão da vida. Antes de começarmos, no entanto, os planos da nova estrutura devem estar claramente definidos em nossa mente. Isto é, devemos formar nosso ideal. O primeiro requisito é viver com uma atitude mental pacífica, serena e equilibrada, porque as forças da vida precisam ser conduzidas à harmonia da ação construtiva. O segundo requisito
é tomar a vida em nossas próprias mãos, mantendo constantemente a consciência de que a vida nos pertence. Isto é, devemos sempre pensar na vida como estando absolutamente sob nossa posse, e em pouco tempo, o poder de governar completamente nossa própria vida se tornará algo natural. O terceiro requisito é ter um propósito predominante, o de tornar a si mesmo e o seu trabalho melhores a cada dia, construindo constantemente coisas maiores, tanto na sua natureza interior quanto no seu ambiente exterior. Nesse sentido, devemos aprender a ver todas as coisas em nossa imaginação como sendo feitas cada vez mais perfeitas, porque manter o olho mental fixo no lado melhor, no lado forte e no lado superior de tudo é dar às forças criativas da mente um modelo superior, e essas forças sempre criam a semelhança exata do modelo. Quando pensamos constantemente no que é superior e mantemos o olho mental fixo no que é superior, criamos assim o superior em nossa própria natureza. Por outro lado, quando pensamos no lado escuro, no lado fraco, no lado problemático, no lado doente e no lado que fracassa, tendemos a criar todas essas condições em nossa natureza e em nosso mundo. E, quando sentimos medo, sempre pensamos nesses lados inferiores, fazendo com que aquilo que tememos venha a acontecer. Quando concentramos toda a nossa atenção na construção de uma vida superior e trabalhamos com um conhecimento cada vez maior da arte de usar todas as nossas faculdades de forma construtiva, traremos a totalidade da vida para um sistema perfeito de ação, no qual todas as coisas cooperarão para produzir em nós o maior, o melhor e o superior. Quando todas as nossas energias estão organizadas como um exército de construtores habilidosos, há apenas um resultado possível: o aumento constante de tudo o que é desejável na vida humana. Aquele que emprega todas as suas energias dessa maneira não terá nada a temer, pois em sua vida, a própria causa do medo terá sido completamente removida. É, portanto, evidente que o problema da eliminação do medo é resolvido por meio da arte de usar todas as nossas faculdades e forças de modo a construir com mais nobreza no presente do que no passado. E isso podemos realizar ao aprender a usar os princípios da vida com precisão matemática. Há muitas coisas que nos causam medo, mas as principais são, sem dúvida, a pobreza, a doença, a calamidade e a morte. E, quando aprendemos a eliminar o medo dessas quatro, também seremos capazes de remover o medo de todas as condições menores que não desejamos. Para remover o medo da morte, basta se convencer do fato de que a vida é contínua e que a vida futura de cada indivíduo é o resultado natural da sua vida presente. O desenvolvimento do que podemos chamar de consciência da alma, ou a realização do eu sou e da perfeição do eu sou, demonstrará conclusivamente a qualquer mente que a vida de cada indivíduo é contínua e eterna. Na verdade, tornar-se consciente do eu sou é saber que o eu sou e a vida são idênticos, e sabemos que a vida é indestrutível. Some-se a isso o grande fato de que você, o verdadeiro você, constitui o eu sou, e você terá uma base exata sobre a qual poderá demonstrar a si mesmo, por meio da razão pura, que continuará a viver perpetuamente. A compreensão das leis de causa e efeito. A compreensão das leis de causa e efeito demonstrará que você pode criar seu próprio futuro e seu próprio destino, não apenas nesta esfera presente, mas também em esferas futuras de existência, e que você pode tornar sua futura existência tão bela, tão maravilhosa e tão esplêndida quanto sua imaginação for capaz de conceber. A lei é a seguinte: aquele que vive nobremente no presente está criando para si um futuro melhor, tanto nesta vida quanto na vida por vir. Portanto, quem aplica os princípios dessa lei, que nada mais são do que os princípios de viver, e pensar corretamente, não tem nada a temer nem da morte nem do futuro. De fato, para essa pessoa, a morte significará apenas os portões entreabertos para um mundo muito mais rico, muito melhor e muito mais belo do que este. E o futuro significará conquistas, realizações e alegrias tão superiores a tudo que alguém já tenha experimentado neste mundo que as palavras não poderiam descrevê-las.
Neste contexto, é interessante saber que aqueles que não têm medo da morte vivem sempre as vidas mais longas, melhores e mais felizes sobre a Terra. E também é um fato bem conhecido que aqueles que sabem que estão dando o seu melhor no presente não têm medo de deixar este planeta a qualquer momento. Eles não temem mudanças, porque sabem que toda mudança deve ser uma mudança para melhor. Essas pessoas têm uma convicção interior baseada no fato de que estão aplicando princípios em suas vidas, e que sempre estará bem com quem faz o bem. E sabemos que tal convicção remove completamente o medo. Quando aprendermos a viver, perderemos todo o medo da morte, porque quando começamos a viver de fato, sabemos que viveremos uma vida muito longa, muito interessante e muito bela. E também sabemos que o que se chama de morte é apenas uma porta, aberta para uma vida ainda mais bela porque um presente belo inevitavelmente produz um futuro mais belo. Aquilo que ganhamos com mérito, isso receberemos e desfrutaremos. Esta é a lei, e, portanto, aquele que vive de tal forma que merece muito, terá muito a receber e a desfrutar nos dias que virão. Quando surgem sintomas de doença, sabemos que violamos alguma lei natural, mas se compreendermos a vida, também saberemos que a dor é uma boa amiga, que vem nos informar que algo precisa ser reajustado. E, se procurarmos corrigir a situação, o que podemos fazer prontamente quando sabemos como pensar e viver, não haverá qualquer doença. Quando soubermos como remover todos os sintomas ameaçadores imediatamente, nunca mais temeremos a doença. E quando soubermos como criar saúde em abundância crescente, o medo da doença se tornará impossível. Enquanto estivermos criando saúde, não poderemos adoecer, e toda pessoa que vive uma vida construtiva, que aplica os princípios da vida à própria existência, como o matemático aplica princípios aos seus problemas, está criando saúde em abundância cada vez maior. O medo da pobreza desaparecerá quando compreendermos que a habilidade e o poder podem ser desenvolvidos indefinidamente. Sabemos que homens e mulheres competentes são muito requisitados em toda parte. E quando soubermos que podemos nos tornar competentes, suficientemente competentes para ocupar os melhores cargos do mundo, viveremos com a certeza de um crescimento constante, e todo o medo da pobreza, portanto, desaparecerá. Não se pode ter medo de pobreza ou perda quando se sabe que sua capacidade de gerar renda está aumentando a cada dia, e que a demanda por seus serviços no mundo também cresce a cada dia. Eliminar o medo de calamidades, acidentes, catástrofes e semelhantes pode parecer impossível, porque geralmente se acredita que o indivíduo não pode controlar as causas que produzem esses eventos. Mas, quando examinamos atentamente a questão, percebemos que enfrentamos esses acontecimentos desagradáveis porque deixamos de fazer a coisa certa no momento certo. Quando vivermos de acordo com princípios, aprenderemos cada vez mais a fazer a coisa certa na hora certa, e também desenvolveremos aqueles sentidos mais sutis, à medida que crescemos em mente e alma, por meio dos quais poderemos discernir, com clareza, o rumo a seguir em cada caso, evitando assim o que poderia não ser agradável. Neste contexto, também devemos lembrar que, ainda que não possamos controlar todas as causas das calamidades no mundo, podemos controlar tão bem a nós mesmos que podemos nos afastar das ações dessas causas. Em outras palavras, podemos evitar o caminho que leva à calamidade e escolher os caminhos que são sempre seguros. Quando aplicamos a lei da vida de modo que constantemente criamos o melhor e o melhor, encontraremos, com certeza, mais e mais do melhor. Consequentemente, não haverá nada a temer, porque enquanto criarmos apenas o melhor, receberemos em troca apenas o melhor. E assim encerramos a leitura de A Cura da Mente, de Christian D. Larson. Esperamos que os ensinamentos deste livro tenham ajudado você a entender o poder da sua mente e como transformar pensamentos em ações positivas. Se este conteúdo trouxe valor para você, curta o vídeo, compartilhe com amigos e se inscreva no canal Sabedoria Sem Limites para não perder as próximas leituras e reflexões que podem transformar sua vida. Até o próximo vídeo, e lembre-se, o poder de mudar começa dentro de você.